Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje iremos estudar o solo. O solo é um corpo de material inconsolidado que cobre a superfície terrestre emersa entre a litosfera e a atmosfera. De forma resumida, podemos dizer que o solo é onde nós pisamos, onde nós construímos nossas casas, onde plantas e animais se desenvolvem. A formação do solo. A formação do solo se deu de forma lenta, através da ação do intemperismo. As rochas expostas a variações de temperatura, ação da chuva, do vento, do gelo, das águas dos rios e das ondas do mar, são aos poucos fragmentadas e transformadas em solo. Para que vocês entendam melhor, vamos compreender esse processo. Aqui abaixo está a rocha matriz, ou seja, a rocha que originou o solo. Então perceba que essa rocha ela é bem consistente, ou seja, é uma porção só de rocha. Ao longo dos anos, ao longo de muitos e muitos anos, esses fatores que eu acabei de citar, a temperatura, a ação da chuva, do vento, entre outros, causaram a fragmentação dessa rocha, ou seja, fizeram com que essa rocha matriz ela fosse se quebrando em partes menores e cada vez menores até ocorrer a formação do solo. Então veja que o solo ele se formou a partir da lenta ação desse processo denominado de intemperismo. O que há no solo? Pois bem, no solo existe uma parte mineral, que é composta de grãos minerais classificados quanto ao tamanho em argila, em silt e areia. Água e ar também estão presentes no solo, então tudo isso faz parte da parte mineral. A parte orgânica do solo corresponde aos organismos vivos, que podem ser plantas, animais, entre outros, restos de plantas e animais e outros organismos mortos. E o humus, que corresponde a restos de organismos mortos decompostos por bactérias e fungos. Então, o que há no solo, de forma resumida, são a parte mineral, a parte orgânica e o humus. Por baixo da camada superficial do solo encontram-se fragmentos de rochas. Abaixo dessas camadas de fragmentos encontra-se a rocha que deu origem ao solo, a rocha matriz, aquela rocha que eu mostrei na figura anterior. Os tipos de solo. Os tipos de solo variam de acordo com a composição e os fatores que determinam esse tipo. Então, esses fatores são o tipo de rocha matriz, o clima da região, a quantidade de matéria orgânica, a vegetação, o tempo de formação do solo, a velocidade de escoamento de água. Então, todos esses fatores, eles são responsáveis por determinar o tipo de solo de uma determinada região. Lembrando que a velocidade de escoamento da água, que nós denominamos de permeabilidade, ela afeta a fertilidade do solo. Ou seja, os solos que têm grande permeabilidade, grande escoamento de água, são solos inférteis. São solos em que a quantidade de sais minerais, a quantidade de nutrientes são poucas. Por isso, são solos pobres em vegetação. A classificação dos solos de acordo com a proporção entre as partículas de areia, argila e silt. É importante destacar que a areia é um componente geralmente de partículas grandes presentes no solo. A argila é um componente já de partículas bem pequenininhas, bem minúsculas no solo. Nós podemos diferenciar através dessas duas imagens. Aqui nós temos na imagem abaixo um solo arenoso e acima um solo argiloso. E entre esses dois há o silt, que é um componente de partículas menor do que a areia e maior um pouco do que a argila. Então, assim sendo, os solos podem ser arenosos,
quando o teor de areia é igual ou superior a 70%. Eles também são muito permeáveis, ou seja, a água quando cai nesse solo acaba fluindo para regiões mais profundas do solo, tá? Porque o solo ele é permeável, a água ela se infiltra com facilidade e é geralmente pobre em nutrientes. O solo arenoso é um solo pobre em vegetação, pobre em nutrientes, por isso que as plantas elas não se desenvolvem bem em solos arenosos. Solos argilosos são aqueles que contêm de 35% a 60% de argila. São menos permeáveis do que os solos arenosos e eles retêm mais nutrientes. Perceba aqui na imagem acima o solo argiloso. Veja que ele consegue reter melhor a água, ele consegue segurar melhor os nutrientes, porque é um solo que, devido a ele conter mais água, ele é mais encharcado, possibilitando assim o desenvolvimento da vegetação. A classificação dos solos de acordo com a sua composição, ou seja, de acordo com o componente, de acordo com aquilo que está presente no solo. Então, os solos eles podem ser classificados em humosos ou umíferos. É o caso do solo mostrado na figura aqui ao lado. Veja que esse tipo de solo ele é um solo bastante escuro, a grande predominância de material orgânico, ou seja, restos de animais e vegetais. É um solo que apresenta maior retenção de água e boa circulação de ar. Então veja que esse solo é um solo bastante rico em nutrientes. As plantas elas se desenvolvem melhor no solo umífero. A decomposição de organismos produz os sais minerais necessários às plantas neste solo. Os solos minerais. Nesse tipo de solo, a predominância de material mineral, os nutrientes presentes no solo. Então, a classificação dos solos se dá de acordo com essa composição. Bom, gente, assim finalizamos nossa aula. Espero que todos tenham compreendido o assunto. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima.